Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Desinformando. Um ótimo ano novo para você. É isso mesmo, né, professor? Um ótimo ano novo para você, para todos que nos acompanham, que seja um 2024 muito positivo e cheio também de informações boas contra as informações falsas que tanto têm causado problemas para a gente, não é isso? E essa semana, a última semana do ano, não foi muito boa, não. Tem muita coisa para conversar. Roda a vinheta. Rapaz, a gente gosta de colocar esse programa lá para cima, mas a última semana de 2023 não foi boa, não, né? Roda a vinheta aí. Cara, não foi nem a ruim da semana, né? Foi a pior do ano, né? Conta para nós aí o caso do site Choquei, com a terrível definição, com a conclusão da morte da jovem Jéssica. O que aconteceu, Diego? Pois é, professor, infelizmente, né, não é o primeiro caso e possivelmente também não será o último, talvez o dano mais grave que a desinformação pode causar, que é a morte de uma pessoa, né? Esse caso aconteceu na semana passada, quando a jovem Jéssica, de apenas 22 anos, tirou a própria vida depois que teve informações falsas publicadas por sites de fofoca, por páginas de fofoca, especialmente duas. Uma, a Choquei, que tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e também somando outras redes sociais como o Twitter, né, o Hexa hoje atualmente. Enfim, foram um dos motivadores também para que essas informações falsas ganhassem ainda mais repercussão. Basicamente, a informação falsa que estava atrelando a imagem da Jéssica era de que ela estava tendo um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes, que é bastante famoso aqui no Brasil. Essas informações falsas eram prints, né, capturas de telas ali de mensagens que supostamente teriam sido trocadas entre essas duas pessoas, mas eram mensagens e imagens totalmente forjadas. Nunca houve sequer um contato entre o Whindersson Nunes e a própria Jéssica. Isso o próprio humorista depois relatou também, que ele nem conhecia a Jéssica, só foi saber da história quando as páginas procuraram ele para relatar sobre o caso. Ele disse que não conhecia ela e depois, pouco tempo depois, ele descobriu que ela tinha tirado a própria vida, né? Ele gravou um vídeo também lamentando o ocorrido, mas é uma história muito triste, né? A gente vê que a desinformação pode chegar a esse ponto, porque a partir do momento que essas páginas de fofoca deram um palanque para que essas informações falsas pudessem ser visualizadas por mais pessoas, muitas pessoas começaram a atacar a Jéssica, né? A falar, por exemplo, da aparência dela, das condições econômicas dela, dizendo que ela era interesseira, enfim, ela chegou a gravar um vídeo, inclusive, pedindo para que a Choquei retirasse aquelas informações falsas. O responsável pela página, inclusive, chegou a debochar da Jéssica depois que ele teve acesso a esse vídeo, e pouco tempo depois a triste notícia de que ela tinha tirado, né, a própria vida por conta de informações falsas que atrelavam, né, a imagem dessa jovem, professor, infelizmente. Pois é, Diego, e a gente até vai interromper aquela sequência legal que você estava fazendo nos episódios anteriores, né? Que você estava dizendo sobre os diversos tipos de desinformação, os conceitos que estão muito atrelados a isso, para que a gente possa continuar informando a turma sobre isso. Até por conta desse caso, vamos começar aí uma nova série no quadro Essa Informa. Roda a vinheta aí. Pois é, o Diego selecionou um novo artigo, um novo capítulo de uma obra que chama-se Verdade e Crença sob a Perspectiva do Pragmatismo, Contribuições para o Debate para a Desinformação Científica. E esse artigo pega bem no que você está dizendo sobre a consequência do que você estava dizendo do caso Choquei, não é isso, Diego? Ainda mais que ele também vai falar sobre alguns métodos de crença e que a gente vai desdobrando também ao longo do Desinformação. Fala um pouquinho quais são elas e a primeira que você vai falar hoje para a gente. Com certeza, professor. Esse é um texto do pessoal lá do Grupo Mediação, o grupo de pesquisa que eu faço parte, né, lá da UFMG, com o professor Daniel e também o Fábio, e também pela professora Giane Alzamora, que é uma tentativa de discutir a desinformação não dentro da ideia de verdade ou mentira, porque se a ideia de desinformação tivesse baseada nesses dois pontos,
o problema seria muito mais fácil de ser resolvido, né? E, na realidade, o que a gente tem é todo um problema relacionado a crenças, aquilo que as pessoas acreditam como sendo verdade ou mentira. Então, esse texto, né, eles tratam especificamente da ideia da desinformação científica, mas ele é muito importante porque ele trata especificamente a ideia de crença. Lá no final do século XIX, início do século XX, um rapaz muito famoso, conhecido como Charles Sanders Peirce, esse que a gente está conhecendo aqui na imagem, ele tratava a ideia de verdade como uma ideia um pouco subjetiva, por assim dizer. A verdade ela não existiria, porém a ideia de verdade seria capaz de reger os nossos comportamentos. Para o Peirce, isso lá no século XIX, é claro que ele não falava sobre desinformação, mas essa ideia, a teoria da fixação de crenças que ele coloca é muito importante hoje em dia para a gente discutir a desinformação. O Peirce vai dizer que o que constitui a nossa percepção de verdade, de realidade das coisas, é baseada em nossas crenças. E a partir disso, ele acaba propondo, né, os métodos de fixação de crenças, que são 4 métodos especificamente. A gente vai tratar, né, como você disse, ao longo dos programas, mas hoje o que eu queria me atentar é mais ao método da tenacidade. O método da tenacidade diz respeito a uma crença que é fixada ou uma crença que passa a existir a partir da insistência ou a partir da repetição de uma mesma informação. Né? A gente não vai citar aqui, né, mas lá na Alemanha do século passado, durante a Segunda Guerra Mundial, houve, né, toda a situação envolvendo lá os alemães, e o ministro de propaganda do governo alemão naquele momento costumava dizer que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Então é mais ou menos isso. Né? Hoje em dia, quando a gente está falando de redes sociais, de informações falsas, a gente vê muito isso. E a gente viu, por exemplo, no caso da Jéssica. A gente teve essas páginas de fofoca que deram um palanque para essas informações falsas e elas foram insistentemente compartilhadas. Elas geraram muito engajamento e essas informações falsas passaram a ser legitimadas como verdadeiras, justamente pela essa insistência, pelo grande compartilhamento que essas informações acabaram tendo durante, né, esse período em que elas estiveram disponíveis e falando, né, sobre o suposto caso envolvendo a Jéssica e o Whindersson. Então, o método da tenacidade diz respeito a isso, a crença que é fixada a partir da repetição de uma mesma informação que se torna uma verdade, por assim dizer. Quais as outras 3 que nós vamos ver ao longo dos programas depois? Depois a gente tem o método da autoridade, que é muito interessante também. A gente tem o método a priori, que é muito parecido com o método da tenacidade, mas tem ali algumas diferencinhas. E, por fim, o método científico. Portanto, tenacidade, autoridade, a priori e o método científico, que seria o mais sofisticado de todos eles. Quem acompanhar a gente vai saber de todos esses, tá ok? Bom, falando em século XIX, temos, né, o nosso queridíssimo quadro, que vai rodar a vinheta aí para você. Nos outros programas, a gente já foi no século XVI, fomos no século XVII, agora XVIII, agora nós estamos no século XIX com uma notícia sobre a Lua. É isso mesmo, Diego? Exatamente. Notícia falsa que foi, inclusive, divulgada por um jornal tido como um jornal profissional, um jornal realmente conhecido lá nos Estados Unidos, que é o jornal The Sun. A gente vai lá, né, para o final da década de 1920 do século passado, quando uma série de reportagens que continham informações falsas davam conta de que cientistas tinham encontrado vida na Lua. No primeiro momento, o jornal acabou colocando essa informação mais como uma espécie de sátira, realmente. Era mais uma piada que eles estavam querendo veicular. Acontece que as pessoas acreditaram naquilo como verdade. Elas não entenderam que aquilo ali era ironia. E o jornal percebeu que aí existia uma grande chance de lucrar, porque viu que aquele primeiro exemplar que saiu essa informação, o pessoal foi colocando ele no boca a boca, esse exemplar vendeu muito. E a partir daí eles decidiram criar então uma série de reportagens falsas para vender mais exemplares, porque viram que as pessoas ali ficaram curiosas e quiseram comprar o jornal para poder ter acesso a essa informação exclusiva de que os cientistas tinham encontrado vida na Lua. Fato é que essa informação falsa lá atrás serviu de muita matéria-prima para várias teorias conspiratórias que surgiram nos Estados Unidos e que também chegaram até nós aqui do Hemisfério Sul, professor. Mas é importante lembrar, né, Diego, que isso não tem nada a ver com a gravação do Orson Welles, né, da gravação não, do ao vivo, que ele foi fazer basicamente quase 100 anos depois, e foi baseado na Guerra dos Mundos, que é um livro de ficção científica, e que as pessoas, a princípio, também acharam que era de verdade, criou um certo pânico. Talvez num próximo
fake hoje, a gente vai tratar sobre isso. Porque é uma diferença básica, né? Enquanto o Orson, ele fez isso no programa de rádio e depois ele percebeu a repercussão, tinha a questão da intencionalidade, né? O jornal, a princípio, ele não tinha essa intenção, mas a repercussão dele foi intencional e de má fé. Essa diferença para você é uma coisa importante, Diego? Com certeza, né? Quer dizer, qual que é a intenção, o que está por trás daquela criação de informação falsa, da utilização daquela informação, seja ela verdadeira, mas mesmo assim para desinformar, como a gente estava falando no primeiro programa sobre as informações retiradas de contexto, né? Então, esse é um ponto muito importante que tem sido tratado, inclusive, por vários autores que têm estudado desinformação, né? Qual que é o papel da intencionalidade? Mas uma grande dificuldade é entender se realmente determinada pessoa ou determinado veículo, né, teve realmente a intenção ou não. Do ponto de vista legislativo, cabe até uma discussão relacionada a qual que é a responsabilidade, por exemplo, de quem compartilha uma informação falsa, mas sem ter a intenção ou ter a consciência que aquilo é falso. Ela seria mais ou menos o usuário de drogas no sistema do tráfico, por exemplo? Né? É uma discussão que o pessoal tem feito uma analogia, por exemplo, que é uma questão muito importante, que vale muito a ser discutida e atentada também para esse ponto, sem sombra de dúvida. Mas, no caso, o jornal ele teve a intenção de lucrar. Então, isso tira qualquer possibilidade da gente passar o pano em cima do jornal por causa disso, né? Olha, e aí a gente tem muito o que aprender com tudo isso, não tem? Roda a vinheta. Diego, dá uma dica do que a gente pode aprender com tudo isso. Com certeza. Na semana passada, a gente, inclusive, conversou um pouquinho sobre o papel que a própria imprensa tem para o compartilhamento de informação falsa, por exemplo, com o caso do Marcelinho Carioca, né? E a gente vê que esses interesses econômicos, eles atravessam muito, e sempre atravessou o trabalho jornalístico e qualquer outro tipo de trabalho que a gente possa colocar. No cenário contemporâneo, principalmente quando a gente está falando dessas páginas de fofoca, a gente sabe que também o interesse pelo lucro existe e ele é muito forte. E o que move principalmente, né, essas páginas que precisam de um engajamento muito grande é treta, é briga, é o que vai ter engajamento, é o que vai fazer as pessoas curtir, é o que vai fazer as pessoas compartilhar, as pessoas a comentar, para que isso se torne número e que esse número se torne agradável para anunciantes. Então tudo tá tudo ligado uma coisa com a outra para poder fazer sentido no final das contas, né? É muito importante a gente ter cuidado, porque com essas páginas que se dizem jornalísticas, mas que no final das contas não é. Não existe muitas vezes um trabalho ético por trás disso, um compromisso social com a informação, com as próprias pessoas que consomem aquela informação. Nesse caso, infelizmente, né, envolvendo a jovem Jéssica, a própria Choquei é uma página que, historicamente falando, ela já tem um quê de compartilhar informações falsas, ou de informações que não eram verdadeiras totalmente, mas que depois se descobriram a falsidade dela, e aí retiraram do ar, enfim. Só que demorou muito para que isso pudesse se tornar o que aconteceu hoje em dia, para que as pessoas entendessem a gravidade do que uma informação falsa pode acontecer. Então, nesse ponto, é sempre muito importante a gente ter em mente que aquilo que a gente consome não vem de graça. Não é algo que está ali porque as páginas são boazinhas e que elas querem te informar porque é realmente o objetivo delas. Existe todo um interesse por trás. Então é muito importante a gente, toda vez que receber ou ver uma dessas páginas, ou ver um desses tipos de conteúdos, que principalmente estão no hype ali, que estão ali acontecendo naquele momento, parar para analisar e saber se aquilo faz sentido realmente ou não. Se aquilo pode cumprir um papel na desinformação, ou se eu próprio posso cumprir um papel na desinformação, por exemplo, compartilhando, repassando aquela informação para frente. É muito importante a gente ter em mente toda essa lógica, toda essa dinâmica que faz muita diferença quando a gente está falando em casos como, por exemplo, esse da Jéssica, que teve esse final trágico, como a gente já comentou, né, professor? É isso, e fica como dica, gente, para o ano novo. Respira, pensa, né? Se questione sempre tudo e tenha calma. Né? São dicas que são importantes para que a gente não caia na desinformação, mas que a gente tenha um ótimo ano novo. Para você, isso, Diego, para todo mundo também. É isso, professor. Obrigado mais uma vez, né, pela companhia aqui.
Desinformando começou no finalzinho de 2023, mas 2024 a gente tem todo o ano pela frente para a gente poder discutir cada vez mais esse assunto tão importante para nós hoje em dia, não é isso? Feliz ano novo para você e para todos também que estão junto com a gente. Um abraço. Olha, está gostando do programa? Já sabe aquele esqueminha todo, né? Segue, me ajuda aí, Diego. Tem que botar o sininho. O sininho também, a notificação. Então, curtir, bota lá compartilhar, comentar e ligar o sininho. Por favor, né? Um abraço, pessoal. E até, né, sempre às segundas-feiras no ano de 2024. Roda a vinheta para dar tchau.